Amém, querido? Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 5, verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. Glória a Deus. Amém? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Pode sentar. Faça um grande esforço para não levantar, só se for necessário. Amém, irmãos? Glória a Deus. E para não dormir. É muito triste a questão de nós cedermos à opressão. Nós precisamos começar a entender, eu falei para o Maurício, que eu acho que está precisando ensinar isso de novo, mas é que sempre sou eu que ensino isso. Então tem hora que eu acho que vocês ficam um pouco cansados de mim. A questão de ensinar como resistir, né? Aquilo que nos traz a opressão, o sono, o desânimo, porque não é natural muitas vezes, irmãos. Tudo bem que a gente trabalha, a gente se cansa, mas nós temos que entender, saber dividir o que é natural e o que é espiritual. Amém? E aqui essa palavra, eu vejo que o Senhor lançou algo maravilhoso para que a gente seja, para que a gente faça. Só que muitas vezes a opressão faz a gente desanimar daquilo que nós temos que ser. E nessa noite nós vamos aprender mais um passo de como lidar com o talento que o Senhor nos deu. Amém, irmãos? Quem aqui recebeu o talento do Senhor? Amém. Alguns mais, outros menos, alguns de uma maneira, outros de outra maneira. Nós começamos aprendendo a respeito da nossa família. Diga assim, a família. É um talento que Deus me deu. Devo cuidar dela. Amém. Tem hora que não é fácil, né? Mas nós devemos cuidar e valorizar. E entender que Deus vai nos pedir conta. Depois nós aprendemos a respeito da nossa vida financeira. Diga assim, tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Amém? Então quer dizer que tudo é dele. E nós devemos administrar bem. Aprendemos alguns princípios bíblicos eternos sobre finanças. E depois nós aprendemos a respeito da nossa vida profissional. Amém, irmãos? Inclusive os que têm como profissão estudante. Porque às vezes a gente pensa, esse menino não faz nada, tem que fazer direitinho. Diga assim, o trabalho é Deus que me deu. Amém? Então, às vezes, nós não entendemos que uma coisa está ligada à outra. Tudo está ligado. E hoje nós vamos aprender a respeito de uma outra coisa. O chamado de Deus para a minha vida. Diga assim, o chamado de Deus. Aí, quando a gente fala nisso, tem gente que parece que tem espinho na cadeira. Por quê? Não, pastora, sabe o que é? Eu venho na igreja, eu amo a palavra, eu sirvo ao Senhor. Se precisar de alguma coisa, eu até assim, se eu puder, eu ajudo. Mas eu não tenho chamado para ser pastora. Eu não tenho chamado para ser pastor. E eu quero te dizer uma coisa. Não é só chamado para ser pastor e pastora. É para que seja luz e que brilhe no meio dos homens. Amém? Não é brilhar para aparecer. Não é brilhar para ficar bonito. Não, é para que vejam as nossas boas obras, diga boas obras, e glorifiquem ao Senhor. Amém? Então essa palavra aqui, no Evangelho de Mateus, nós temos que entender que o Senhor nos chamou para isso. Quando eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, que eu nasci de novo, sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado de Deus para frutificar
Amém? E nós vamos dar, olha, penso tanto que é sério, nós vamos frutificar conforme a nossa espécie. Nossa, pastora, mas eu tenho tanto defeito, eu vou arrumar mais um monte de cria com os meus defeitos? Não, irmãos. Quando eu nasci de novo, eu sou nova, as coisas velhas já, tudo se fez. Amém. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então nós somos nova criatura. É lógico, o inimigo, a nossa carne, vai tentar trazer de volta as coisas, mas nós precisamos nos manter fiéis, porque o Senhor nos deu uma missão. Amém? Nós temos um chamado. O Senhor chamou. E quando eu aceito Jesus como Senhor, Ele é o meu servo, eu sou o seu servo. E Ele manda, Ele ordena. Ele entrega para nós alguns talentos que nós não podemos enterrar. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. Amém? Diga assim, não devo enterrar o talento. Amém? Quando nós enterramos o talento, o que aconteceu com aquele servo que enterrou o talento? Ele foi lançado fora. Servo mau e negligente. Vai para o fogo. Eu não quero ir para o fogo. Misericórdia. Vocês já viram tanto que é triste quando você queima uma parte do corpo? Você queima um dedo, as cozinheiras aí, queima a mão no fogão? Tanto que é triste. Vocês já pensaram queimar no fogo do inferno e não ser consumido pela eternidade? Misericórdia. Então, às vezes a gente pensa, eu estou pensando aqui no natural. É muito triste. E nós precisamos entender isso. Amém, irmãos? Então, quando nós vimos os princípios eternos do Senhor com relação aos talentos, nós entendemos que é o serviço também. É o trabalho para o Senhor. É o trabalho na obra. Não é eu simplesmente falar, não, eu não tenho chamado para ser pastor e pronto. Não quero liderar nada e pronto. Não, irmãos. Todos nós somos chamados. Amém? Você sabe andar? Você sabe falar? Você está me ouvindo? Está me enxergando? Então você é chamado. Amém? Sabemos fazer alguma coisa. Sabemos fazer alguma coisa. Eu não enxergo muito bem, mas eu ouço, menina, não fala as coisas perto de mim que eu escuto tudo. Sabia? Escuta até o que eu não devia, tem hora. Porque às vezes eu estou escutando uma pessoa falar comigo, eu estou escutando mais 3 conversas. Eu acho que é assim, né? Quando a gente tem um sentido que não é muito bom, aperfeiçoa o outro, né? Então é meu nariz e meu ouvido, são fantásticos. Agora o resto a gente vai levando e Deus vai dando graça, amém? Então voltando aqui. Às vezes nós pensamos assim, o Senhor me entregou o talento, como aquele servo. O Senhor me entregou 1 talento, para você Ele entregou 5, para você Ele entregou 2. E nós vamos olhando aquilo, algo valioso, algo muito precioso, e aí eu penso assim, mas o Senhor está demorando tanto para voltar, acho que Ele não vai vir buscar isso não. Eu vou enterrar e vou cuidar da minha vida, porque eu acho que Ele não volta. E às vezes nós pensamos assim, com o nosso trabalho, no ministério cristão, na igreja, com as vidas. Nós pensamos, Jesus está demorando, Ele não está nem vendo, eu vou fazer da maneira como eu achar melhor, porque Ele não está vendo, Ele não está prestando atenção, Ele está cuidando de outras coisas mais importantes. Outro dia uma pessoa me disse isso, não, o Senhor está ocupado com coisas mais importantes. Diga assim, o mais importante para o Senhor é a minha vida. Amém, irmão? E Ele está olhando para nós, e Ele vai. Muitos pensam que Ele não está vendo e que Ele não vai pedir contas. E aqui no final, quando nós lemos lá a parábola dos talentos, o Senhor volta e pede contas daquele talento que Ele entregou na mão daqueles servos. E nessa noite, eu quero te perguntar, você responde aí para você, para não ficar feio para você. Se Jesus voltar hoje e te pedir conta daquele talento, daquele dom que Ele te deu de ser luz, de fazer boas obras, de dar testemunho de Cristo, de ganhar almas, será que Ele vai te achar fiel e vai falar, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor? Nós precisamos pensar isso todos os dias, porque às vezes como a gente não está vendo Jesus, a gente pensa que Ele não está prestando atenção. Ah, não, Jesus não vai voltar. E eu penso que eu estou impune.
Quando eu posso fazer e não faço, quando eu dou um mau testemunho, quando eu nego de ajudar na obra, quando eu faço coisas que desagradam ao coração de Deus. Diga assim: o Senhor tem me dado talentos. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Diga amém. E o servo, aquele que recebeu um talento, ele tratou com desdém aquele talento. E nós vamos entender algumas coisas que podem ter ocorrido com ele, que talvez ocorra conosco hoje, na nossa vida, como servos do Senhor, que aceitaram Jesus como Senhor da sua vida. A primeira coisa que eu imagino, que eu vejo que ele fez, ele não valorizou o que ele recebeu. Diga: não valorizou o que recebeu. Às vezes nós pensamos assim: mas é um talentinho, pastora. Aquela pessoa faz tão bem, quantas coisas, eu só sei fazer uma coisa. E esse servo pensou isso. Ele não valorizou aquilo que o Senhor deu para ele. E nessa noite eu te pergunto: pelo menos um talento você tem? Pelo menos uma facilidade você tem para ser usada para o reino? Porque esse servo, ele não valorizou. Ele subestimou. Ele achou que era muito pouco, um talento. Ah, não, melhor vou enterrar. E nessa noite que nós possamos pensar a respeito de nós. Será que nós temos só um? Ou às vezes o que nós temos nós achamos que não tem valor e nós enterramos? Diga assim: o Senhor me chamou para trabalhar na sua obra. Está entendendo, irmão? A segunda coisa que aquele servo fez, ele se comparou com os outros. Diga: comparação. Às vezes nós temos um costume muito feio de crescer os olhos nas coisas dos outros. Teve uma vez que o irmão falou isso, assim: nossa, os outros crescem os olhos em mim. Eu falei: ué, deixa crescer os olhos em você. E às vezes nós pensamos assim: não, aquele ali recebeu 5 talentos e é um só. Olha que desaforo. E aí a gente começa a comparar. A gente começa a julgar o outro. A gente começa a pensar a respeito do outro coisas que não convêm. E deixamos de fazer aquilo que Deus mandou que façamos. Ser sal e luz. Usar o seu talento, as boas obras, para que o nome dele seja glorificado. Diga assim: eu não devo fazer comparação. Amém, irmãos? Às vezes nós sabemos fazer muito bem uma coisa. Às vezes nós não sabemos fazer aquilo, mas sabemos fazer outra coisa. Outro talento Deus me deu. Às vezes tem pessoas que sabem fazer 10 coisas muito bem. Eu custo fazer uma muito bem. Tem hora que eu penso e falo: Jesus, vamos supor dar um estudo. Vocês não me põem para dar estudo. Vocês não me põem para ler, Vanessa, um monte de livro que eu dou até um saracutico. Agora, o chamado do pastor é ser mestre. E se eu ficasse me comparando a ele? Vocês acham que eu ia estar aqui? Não. Então nós temos que entender o nosso chamado. Temos que entender a facilidade que temos e as dificuldades que temos. E temos que entender o talento que Deus nos deu. Amém, irmãos? Outra coisa que esse servo que enterrou o talento fez, ele negligenciou a confiança que o Senhor teve nele. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido. No momento que você aceita Jesus como Senhor da sua vida, Ele confia em você. Ele tem confiança em você. Ele te entrega uma missão muito nobre, grandiosa. Esse Senhor, Ele entregou na mão daqueles servos algo muito precioso, valores grandes. E o Senhor tem feito isso conosco. E às vezes nós negligenciamos. Nós achamos que pode ficar por isso mesmo. Eu recebi do Senhor, mas eu não quero usar. Ai, me cansa. Ai, eu não aguento as pessoas. Ai, os irmãos da igreja têm muito defeito. Aí outro dia nós escutamos: ai, a igreja tem panelinha. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando nós usamos uma expressão do mundo para descrever algo que é de Deus, a primeira coisa que nós mostramos é que nós somos carnais. Quando nós usamos uma expressão do mundo para dizer a respeito das coisas espirituais, nós mostramos que somos carnais e que também estamos fora da visão do reino. Porque se a pessoa fala, o que quer dizer panelinha? Grupinhos que não deixam ninguém entrar. Se eu estou olhando, estou achando que é um grupo que não deixa ninguém entrar, é porque eu estou fora.
E eu me coloquei fora, porque Deus me colocou dentro. Você está entendendo, irmão? Então diga assim, eu não devo negligenciar o talento que Deus me deu. Amém, querido? Porque às vezes nós falamos coisas, fazemos coisas e não temos noção do quanto isso é prejudicial para nós mesmos. Nós julgamos as pessoas de uma maneira que depois nós ficamos até ruim para poder dar conta de reconciliar, para dar conta de retornar. Geralmente, quando a gente diz que as pessoas estão caminhando e que não estão dando bola para a gente, quer dizer panelinha, é porque as pessoas estão trabalhando e eu estou parado. Porque se eu não estou no mesmo passo, no mesmo ritmo, eu penso que me deixaram para trás, mas não, eu fiquei para trás. Então, nós precisamos entender que o talento é para ser usado, não enterrado. Amém? Igor, você toca violão maravilhosamente, canta maravilhosamente. Só estou esperando você resolver vir para o louvor, entregar a sua vida mesmo, assim, esse talento só para Deus. Eu estou esperando, eu tenho orado. Você já viu esse menino cantar? Tocar? É uma coisa impressionante. Eu canto melhor que ele, mas ele canta bem. Então, o que acontece? Vamos pensar uma coisa. Se você um dia resolver falar assim, não toco mais violão, não toco mais viola, não toco mais tudo aquele trem que você toca. Não canto mais. Vou fazer outra coisa na minha vida. Vou ser vendedor, porque você é um bom vendedor. O que vai acontecer com aquelas pessoas que acreditaram? Hoje até foi um moço lá em casa fazer um orçamento, ele é seu amigo. O que vai acontecer com as pessoas que acreditaram e andaram atrás de você por causa do seu talento? Elas vão se decepcionar. Não vão? Vocês estão entendendo como que funciona? Porque nós temos que entender que as coisas naturais são de uma maneira e as coisas espirituais de outra. Mas, às vezes, o natural reflete o espiritual. Então, se eu tenho um talento, qual é o seu talento, irmão? Qual é a sua facilidade? Eu não sei tocar, não sei cantar, não sei dançar, não sei bater palma. Outro dia estava uma música aqui que tem que bater palma, assim, repicado, sabe como é que chama? Não sei como é que chama. Eu não dou conta. Ai, pastora, você está de brincadeira. Não dou conta. Ou eu canto, ou eu bato palma, mas se eu bater palma, eu não faço nenhum nem outro bem feito. Então, cada um tem um dom. Nossa, eu sou uma coisa terrível. Então, por que eu estou dizendo isso? Não negligencie o talento que Deus te deu. Temos talentos naturais, mas nós temos, em primeiro lugar, como servos de Deus, um chamado espiritual. Amém? Então, se você sabe fazer, faça para o reino, Igor. Faça para o reino. Faça, Marcos, para o reino. Esse japonês é inteligente que é uma coisa. Eu não sou tão inteligente, mas eu uso tudo o que Deus me deu para o reino. E nós precisamos aprender isso, amém? Diga assim, eu tenho um chamado. Outra coisa que aquele servo fez, é que ele pensou que o Senhor não voltaria. Como nós fazemos hoje. Ele pensou que o Senhor não fosse... eu acho que ele não está nem lembrando de nós, deixou esse dinheiro, está sobrando, Clebinho, ele era muito rico. E aí ele pensou, não volta mais não. Posso ficar sossegado, cuidar da minha vida, enterrar esse talento? Porque vai que volta, né, cara? Então aí está ali, guardadinho. E nós temos feito isso muitas vezes. Diga assim comigo, Jesus está voltando. Amém? Vocês tinham que falar bem gritado, porque isso tem que nos alegrar. Mas às vezes nós nem acreditamos que ele vai voltar. Às vezes nós acostumamos levar a nossa vidinha de uma maneira egoísta para nós mesmos, e nós pensamos que Jesus não vai voltar, e esse servo fez isso. Então eu quero te dar um conselho nessa noite, meu querido. Não inutilize o seu talento. Pense o que Deus te entregou. Pense o chamado que você tem para todas as outras coisas, não, para a obra. Pense o chamado que você tem para ser sal e luz. Pense no chamado que você tem para fazer boas obras, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Diga assim, eu devo esperar. Ansioso e alegre a volta de Jesus. Amém? E ele vai pedir conta. Para continuar, eu vejo que nós precisamos encontrar um lugar para aplicar aquilo que Deus nos deu. E o lugar é a igreja. O lugar é onde você está plantado. Porque às vezes nós pensamos, então eu vou fazer uma obra social. Pode fazer,
Mas você já está fazendo a obra, pregando o evangelho, servindo na igreja, desempenhando um ministério? Ótimo, então daí depois você vai fazer as outras coisas. Porque primeiro é o Senhor. Abre sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, para nós continuarmos. Quando a gente fala de ganhar dinheiro, todo mundo gosta. Todo mundo fica alegrinho. Agora, quando a gente fala de chamado e ministério, as pessoas descaem o semblante. Porque o diabo não quer que você trabalhe na obra. 1 Coríntios 4, 2 diz assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Diga comigo, encontrado fiel. Aqueles que o Senhor entrega para fazer alguma coisa. Aqueles que são chamados como nós somos, servos do Senhor que foram chamados para a sua obra. Olha o que fala aqui. Se requer, Deus está requerendo de nós hoje, que nós sejamos fiéis. Mas eu quero falar dessa fidelidade. Vamos pensar numa coisa aqui. Às vezes, nós pensamos que estamos sendo fiéis, mas não é uma fidelidade ativa. Eu ouvi essa expressão outro dia, achei muito interessante. A fidelidade ativa é muito legal, porque fala que é algo que exige labor, autoexame, aperfeiçoamento e desejo por frutos. Ué, pastora, mas o que é isso? Quando eu sou um dispenseiro, sou um que cuida das coisas do meu Senhor, eu sou um mordomo fiel, eu sempre vou analisar se o meu trabalho está sendo bom. Não precisa das pessoas me analisarem. Não precisa do meu Senhor continuar me analisando. Eu preciso entender se o meu trabalho está bom. Então diga assim comigo, eu preciso da fidelidade ativa. O que isso quer dizer? Labor. O que é labor? É trabalho. Diga, devo trabalhar. Às vezes as pessoas têm muita preguiça de trabalhar na obra. Porque dá trabalho. Porque as pessoas dão trabalho. Porque o inimigo peleja. E as pessoas desanimam. Então a fidelidade é eu trabalhar. Agora diga comigo, eu devo me analisar. Amém? Porque às vezes quando nós estamos sendo fiéis ao Senhor, nós estamos pelejando para ser fiel. Numa luta, numa peleja. Aí eu começo a analisar o outro. Nossa, mas a Thaís, eu acho que não está bom assim. Ah, mas o Caio não está bom também não. Sabe? Essas coisas que a gente começa a analisar o outro. Ah, o Romildo, eu acho que podia ser assim, assado. Mas eu tenho que analisar a mim mesmo. Eu estou sendo fiel? Eu estou fazendo o melhor para Deus? Eu estou me dedicando à obra de Deus para que eu seja um implantador do reino de Deus sobre a terra? Eu estou colaborando com o reino no natural, no trabalho, no financeiro, no espiritual? Temos que nos analisar. Porque é muito fácil analisar o outro. Julgar, né? Porque às vezes a gente julga. Nossa, eu acho que o William, assim, assim, assim. Não, eu tenho que olhar. E a minha vida? Como está a minha vida? De serviço ao Senhor. Porque o restante, irmãos, ele vai acrescentar. Amém? E outra coisa, aperfeiçoamento. Diga comigo, aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoamento? Quando você está na sua profissão, o que é se aperfeiçoar? É você melhorar naquilo que você faz, não é, Fabrício? É melhorar. Cada dia ser melhor. E na obra também. Porque às vezes nós começamos bem e terminamos mal. Geralmente quando chega, igual esse ano foi, ai que ano gostoso, né gente? Tão legal esse ano, tudo funcionou tão bem, tudo está funcionando tão bem. Aí chegou outubro, já estou morrendo, estou com a língua para fora. Eu comecei até bem, porque eu achei que a quarentena ia ser só 40 dias mesmo, né? Eu pensei, você não pensou, Renata? Eu tinha certeza. Eu estava me planejando para voltar daí 40 dias, tinha certeza. Nós já estamos em outubro. O ano está acabando. E às vezes nós não perseveramos. Amém? Diga assim, eu tenho um chamado de Deus. Para ser sal e para ser luz. Excesso de sal faz uma comida perder. Você não consegue comer, não é? Falta de sal faz uma comida ser sem graça. Não tem gosto de nada.
Falta de luz é muito triste porque a gente não enxerga, ainda mais quando é míope. É triste. Vocês querem ver andar comigo de noite na estrada? Eu sou um desespero geral, porque eu não enxergo. Então eu penso que o Maurício não está enxergando também. Vocês estão entendendo? É desse jeitinho. Eu fico, olha lá o carro. Olha. E quando vem uma luz, que vem de encontro aquele carro com aquele farolzão, nossa, eu quase dou um trem. Eu dou um trabalho para ele, porque eu não enxergo. Então, a falta de luz é um problema. Mas o excesso de luz é um problema. Você já entraram nessas farmácias novas que tem? Gente, parece que você fica até tonto de tanta luz. Então, o equilíbrio é o melhor, principalmente quando nós vamos fazer a obra de Deus. Amém? Para continuar, eu queria que você abrisse comigo. Às vezes, eu fico pensando assim, o que nós vamos fazer? 1 Pedro 2. Eu tenho certeza que você conhece essa passagem. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Para nós entendermos quem nós somos. Achou aí? 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita. Diga comigo, geração eleita. Diga comigo, sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Não é bonito isso? Olha o tanto de coisa que você é. Geração eleita. Você foi separado, escolhido. No meio de tantos, você foi escolhido. Amém, Márcia? Você foi escolhida. Isso é bom ou não é? Amém, irmão? Amém. Pelo amor de Deus, parece que morreu, esqueceu de deitar. Sacerdócio real. Olha que coisa mais maravilhosa. Às vezes a gente pensa que sacerdote é só o pastor. Às vezes a gente pensa que aquele que vai ouvir do povo e levar para Deus, ouvir de Deus também e levar para o povo, é só o pastor e o profeta. Mas olha o que Deus diz a respeito de você, irmão. Que você é sacerdote. Amém? Você é sacerdote dentro da sua casa. Você é sacerdote do Senhor, na obra do Senhor, para ganhar almas, para pregar o Evangelho, para fazer a obra em todo o tempo. Você pode agradecer a Deus por isso? Glória a Deus. E depois, nação santa. O que isso quer dizer? Você é separado por Deus para algo sublime e maravilhoso, que é cuidar daquilo que Ele te entregou. E depois, povo exclusivo de Deus. Algumas traduções dizem, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga assim, Deus é o meu dono. Amém? O povo tem mania que as mulheres, teve uma época que estava com moda de pôr coleira com o nome do marido. Vocês lembram disso? Quem é mais velho aqui? Palhaçada. Ai, ele é meu dono. Agora ninguém tem coragem de pôr coleira e falar Jesus é meu dono, porque daí vai querer que você faz alguma coisa, vai para ficar com vergonha. Porque às vezes nós pensamos que é muito bonito, ser dono ou ser de alguém. Mas ser de Deus, irmãos, é algo precioso. E nós somos propriedade exclusiva, outras traduções, peculiar de Deus. Por isso nós não podemos fazer o que bem entendemos. Nós não podemos resolver pegar um talento e enterrar. E aqui fala, para anunciar as grandezas. Nós não somos tudo isso para ficar exibido. Nós não somos tudo isso para achar que nós somos melhores que os outros. Nós somos tudo isso, William, para anunciar. Olha que coisa maravilhosa, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sua vida, Deus te tirou de um perrengue lascado, meu filho. Deus nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Como que era a sua vida antes, irmão? Uma bênção.
E aquele que já nasceu crente, às vezes acha que está abafando também, porque, nunca bebi, nunca fumei, nunca joguei. Nunca, mas acha que Deus não tem valor. Porque geralmente aquele que já nasce na presença de Deus, ele não dá valor. Então, o Senhor nos chamou para anunciar aquilo que Ele fez de maravilhoso em nós, amém? Deus fez algo maravilhoso em você, irmão? E para quantas pessoas você já anunciou esse ano? O que Deus fez na sua vida? O que você tem feito para mostrar a grandeza dEle para as pessoas? Cuidado só da sua vida? E depois fala assim, antes vocês nem sequer eram povo. Nós não era nem gente direito. Nós era sem vergonha, nós era ladrão, nós era... não vou nem usar as palavras, porque eu ia usar uma palavra aqui que não vai ficar boa. Mas agora são povo de Deus, amém? Diga assim, eu não era povo de Deus, agora eu sou. Glória a Deus por isso, irmão. Tomara você saia dessa inércia. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Amém? Então, para chegarmos onde nós precisamos, eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que entender quem nós somos em Cristo. Porque nós estamos vivendo um tempo que é tipo aquelas pessoas que vão na loja e falam assim, eu queria fazer um orçamento sem compromisso. Eles vão lá na sua loja, Marcos, fazer orçamento sem compromisso? Por que eles vão lá? Porque eles vão ali na loja do Marcos, aí eles vão no outro, que vende o outro computador, daí vai no outro, vai no outro, vai no outro. Não é assim? Não é? Vai lá. Eu vim fazer orçamento de camiseta, já fiz isso um monte de vezes. Orçamento sem compromisso, não é? E de preferência quero fazer pelo WhatsApp, para ninguém ver minha cara. E nós estamos vivendo um tempo de orçamento sem compromisso, e vida cristã sem compromisso. Porque nós achamos que da maneira como nós lidamos no mundo, com as coisas naturais, nós devemos lidar com as coisas espirituais. E não convém que seja assim. Orçamento sem compromisso, isso aí está muito na moda, não está? Vocês devem estar fazendo um monte de orçamento, né? Sem compromisso. O que quer dizer isso? Vida cristã sem compromisso. Eu vou na igreja, mas se eu não for, não fica pegando no meu pé. Para de me ligar. Eu não gosto que manda em mim. Eu não quero mandar no você. Não tenho nem essa pretensão. Não vou mandar. Eu custo mandar nas minhas filhas. Custo não. Mando. Essa branca aqui, ela vai para a cozinha comigo. Ela fica querendo mandar em mim. Mas pronto, uma brigaiada. Porque eu falar, mãe, sou eu. Então, às vezes, a gente custa mandar até nos filhos, porque eles aprendem a fazer, às vezes, algumas coisas melhores que nós, né? Mas nós estamos numa posição. E, às vezes, nós não queremos que Deus mande em nós. Às vezes, nós não queremos que alguém nos cobre alguma coisa. Quem não gosta de ser cobrado é porque está fazendo algo errado. Porque quando eu faço as coisas certas, eu não preciso nem ser cobrado. Não é verdade? Então, às vezes, nós precisamos entender isso. 4 coisas para encerrar. Eu quero orar com vocês hoje. Eu queria tanto poder pôr a mão nos vocês. Não pode? Eu queria. A primeira coisa que nós temos que entender com relação à vida cristã. Eu fico muito incomodada com isso. Eu tenho vencido muito de não pôr a mão nos outros, essas coisas. Mas tem dia que eu gostaria de impor as mãos e ungir vocês. Nós vamos fazer isso. Mas você vai começar a orar para que a gente vença essa próxima fase, para a gente fazer isso, né? Porque eu fico doidinho para pôr a mão na cabeça de vocês. Então, vamos, primeira coisa, diga assim, é preciso compromisso com Cristo. A primeira coisa que eu quero meditar com você é que nós precisamos, em primeiro lugar, ter um compromisso com Jesus. Emanuele, você tem um compromisso com Jesus, você vai fazer para Ele de qualquer maneira? Não vai, né? Então, às vezes, nós pensamos assim, não, eu tenho um compromisso com meu marido porque ele quer que eu venha. Eu tenho um compromisso com a minha esposa porque quer que eu venha. Eu tenho um compromisso com não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho que ter um compromisso com Jesus. A partir do momento que eu tenho um compromisso com Ele, vamos supor que você está namorando, você tem um compromisso com a Crisley ou Igor? Você vai casar com ela, não vai? Tá. Vai casar. Então, você tem um compromisso com ela. Ela fica pedindo satisfação para você de onde você vai? Eu tenho certeza.
Tiago, você é casado com a Juliana, que é uma onça, mais ou menos igual a pastora dela. A Juliana quer saber por onde você anda? Porque você tem um compromisso com ela, não é? Você é casado com ela. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, nós pensamos que podemos ter um compromisso com o Senhor, um compromisso sem compromisso. E podemos escolher se queremos fazer as coisas para Ele ou não. Se eu tenho um compromisso com uma pessoa, eu dou satisfação para ela, não é? Se eu tenho um compromisso com uma pessoa, eu a respeito. Se eu tenho um compromisso com uma pessoa, eu marco com ela, eu estou ali em cima, ó, pá! Porque eu quero te dizer que atraso é falta de compromisso, a não ser que tenha explicações justificáveis. Então, a primeira coisa, nós temos que ter um compromisso com Jesus, amém? Parece uma coisa muito simples, irmão. Mas se eu tenho um compromisso com Jesus, eu oro todos os dias. Se eu tenho um compromisso com Jesus, eu vigio no que eu faço, no que eu falo. Se eu tenho um compromisso com Jesus, eu cuido da obra dele. Se eu tenho um compromisso com Jesus, eu ganho almas, porque eu entendo que como ele fez comigo, eu quero que as pessoas experimentem. Amém? Outra coisa, eu preciso ter um compromisso com os irmãos. Porque às vezes nós falamos assim, tem pessoas que escondem a preguiça, o desleixo na obra, no chamado, dizendo assim, não, mas sabe o que é? Eu sirvo ao Senhor, pastora, você não está entendendo. Eu oro, Deus fala comigo, mas ele não consegue ter comunhão com os irmãos. Ele tem dificuldade de aceitar as pessoas. Ele tem dificuldade de estar junto com as pessoas. Quando fala assim, vamos fazer uma reunião discipular, eu não gosto dessas coisas. Estou bem. Não está bem. Porque aquele que serve a Cristo, aquele que tem um compromisso com Cristo, ele tem um compromisso com aquilo que Cristo ama. Diga assim, Jesus me ama. Agora fala para o irmão que está do seu lado, Jesus ama você, irmão. Amém, Fúvio? Jesus te ama. Então, se Jesus, eu tenho um compromisso com Ele, e Ele me ama, e Ele ama os irmãos que eu estou convivendo, o mínimo que eu tenho que fazer é ter consideração, respeito e comunhão com os irmãos, amém? Mesmo que o irmão tenha um que, mas esse é chato, mas esse fala muito, mas esse é não sei o quê, tem importância, você também tem um monte de defeito, então nós precisamos ter comunhão, amém? Diga assim, eu devo ter comunhão com os irmãos. E aquele que serve ao Senhor e tem um compromisso com Ele, tem um compromisso com a obra dEle. Porque às vezes nós pensamos assim, isso é só para o pastor Maurício, e o Ricardo que quase mora aqui na igreja, e a Denise que quase mora aqui na igreja, a Kedma que quase morou aqui na igreja essa semana, né, Jonathan? Olha lá, cara, garanto que teve que fazer uma janta. Nós pensamos que esse compromisso é só para esse. Não, o Aguinaldo e a Márcia são porteiros, eles têm um compromisso. Eu não. Se eu puder, eu venho. Se eu não puder, eu não venho. Se eu puder, eu faço. Se eu não puder, eu não faço. Então, eu quero te avisar uma coisa. O talento que o Senhor te deu, o chamado para ser sal e luz, não pode ser revogado. Então eu tenho que ter um compromisso com Cristo, com os irmãos e com a sua obra. A Bíblia fala que o Senhor é a videira e nós os ramos. A videira é uma árvore só ornamental, assim, só de flor? Não, é uma árvore de frutos. Então é necessário que aquele que faz parte disso dê fruto. Porque a árvore ornamental, ela é bonita. Que flor bonita essa aqui, mais bonita ainda, porque não fica velha, né? Não murcha. Que lindo. E aquela ali cheia de flor, lindo. E assim muitas vezes nós somos na casa de Deus. Olha, aquele ali está fechando o olho para orar. Olha como ele dança. Vocês não sabem dançar, né? Acho que vocês puxaram para mim. Poucos dançam aqui, né? Só o Juni. Só o Juni que dança? Ô, Donato, você não dança? Você dançava quando você chegou, agora você ficou velho. Só as juntas endureceu? Sabia. Porque nós pensamos que nós podemos falar que fazemos parte do corpo e não estamos frutificando.
Tá vendo? Ai, pastora, que assunto chato. É mesmo. Chato para quem não faz. Chato para quem vive com peso. E o Senhor nos chama para sermos luz e sal. Então eu quero dizer uma coisa, querido. Faça um esforço. Assuma um compromisso. Você quer que a sua família vá bem? Quem quer a sua família abençoada, diga amém. Quem quer a sua vida financeira abençoada, diga amém. Quem quer o seu trabalho abençoado, diga amém. Então você precisa fazer a obra, senão nada disso vai acontecer. Você precisa ouvir o chamado e responder sim, porque senão nada disso vai acontecer. Por isso tantas pessoas chegam para nós: eu não sei o que está acontecendo na minha casa, eu não sei por que está acontecendo isso comigo, eu não sei por que isso não vai bem. Eu sei, porque primeiro é o Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 6:33, para nós encerrarmos. Nós vamos orar. Mateus capítulo 6, verso 33. Amém? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão... Como que está na sua Bíblia? Só que o que eu devo primeiro? O que é reino para você? O que define reino? Não sabe? Governo. Governo. Busque em primeiro lugar o governo, a ordem de Deus na sua vida. A justiça de Deus para você não ser injusto. E as demais coisas, todas as outras coisas, família, trabalho, vida financeira, saúde, bens, tudo, paz, alegria, prosperidade, serão... O que é acréscimo? É aquilo que vai além, é aquilo que vem a mais. Quando você tem um acréscimo no seu salário, o que é? Veio mais? Oba! Então é muito importante que a gente entenda isso. Nós temos, às vezes, o costume de buscar todas as coisas. Depois, só depois, se der tempo, se eu tiver dinheiro, se eu tiver paciência, se eu tiver energia, eu vou fazer para o Senhor. E aqui a primeira coisa que eu devo buscar: Deus mandar na minha vida. Mas Ele já manda. Você já perguntou para Ele como que você tem que fazer para ganhar as almas que Ele falou que você tem que ganhar, sendo sal e luz? Você já perguntou para Ele o que é para você fazer na obra? Só que pergunta e para ouvir, e na hora que Ele falar, você obedece. Buscai, pois, em primeiro, diga comigo, primeiro, o reino de Deus, o governo de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer acréscimo de bênção? Então nós devemos fazer a obra. E aqui em 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Então, quando nós fazemos a obra do Senhor, quando nós buscamos atender o chamado, não é em vão. Todas as coisas melhoram na nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo atípico, mas nós estamos vivendo um tempo que antecede a volta de Jesus. E quanto nós estamos ocupados com outras coisas. Então, nessa noite eu quero te chamar
a ouvir e atender ao chamado do Senhor. Ele nos chama para ser sal e luz. O sal na medida certa é a coisa mais maravilhosa. O sal na medida certa ele conserva, ele dá sabor. A luz na medida certa, a luz quando ela é do jeito certo, essa é mais forte, essa é mais fraca, essa é dirigida para cá, essa é para cá, é perfeito. Faz a gente enxergar muito bem. E nós precisamos ser tudo isso para o Senhor. E se você está pensando aí na sua cabecinha, que você não dá conta, eu quero te dizer que quem nos capacita é Ele. Você só tem que falar, sim, eu não vou enterrar meu talento. Eu não vou enfiar na terra igual um cachorro enterra osso. Porque eu entendo que Deus me deu para eu trabalhar e multiplicar esse talento. Amém? Deus te deu um talento. Deus te deu às vezes vários. Mas é necessário multiplicar. Pare de ser egoísta. Comece. Porque quando você der o primeiro passo, tem tantas coisas para ser feita na obra. Tantas coisas que nós podemos fazer. Às vezes a gente fica assim, vai fazer alguma coisa, fazer uma cretonete, fazer uma promoção, né? A gente fica, nossa, quem que pode ajudar? Nossa, quem que nós vamos chamar? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que escolhidos? Porque a pessoa não se dispõe. Porque o chamado é para todos aqueles que são servos do Senhor. Mas nós temos que decidir obedecer e multiplicar o talento. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, pusesse sua Bíblia aí na cadeira. Nós vamos orar. Eu gostaria que você pensasse agora, feche os seus olhos, para nada te distrair. Gostaria que você pensasse o que na sua vida, assim, no natural, você sabe fazer muito bem. No que você é bom? De fato. Você é bom para trabalhar em alguma coisa? No que você é bom? Você vai fazer que para você é natural, assim, você faz com muita facilidade. Os meninos na escola, que matéria que você é bom? Você tira só 10. Todas? Pense. Eu gostaria que você pensasse nesse dom que você tem, nesse talento. Essa facilidade. Pense nela. Agora eu gostaria que você pensasse como você pode usar essa facilidade para ajudar alguém. Como você pode usar essa facilidade para ajudar alguém? Pense nisso. Não ajudar você mesmo, ajudar outra pessoa. Pensou? Agora eu gostaria que você pensasse, se o Senhor te pedisse para fazer isso para alguém, se você diria sim, ou você ia falar para o Senhor, espera, eu vou me organizar, ou se você ia dizer para o Senhor, não, eu não vou fazer, não posso, agora eu não posso, hoje eu não posso, está acontecendo isso e isso na minha vida. Pense na resposta, sinceramente, que você daria. Essa resposta, geralmente é a resposta que você dá para o Senhor quando Ele te chama para ter um compromisso com Ele, um compromisso com os ministérios que nós temos na igreja, com a sua igreja, com seus pastores, com seus irmãos. Geralmente é essa a resposta. Se a sua resposta for não, ou talvez, ou depois, ou quando eu puder, quando estiver tudo bem, eu gostaria que você pensasse que enquanto você não disser sim ao chamado do Senhor, muitas coisas na sua vida não vão se ajeitar. E talvez quando Ele voltar, Ele te ache despreparado. E você não seja servo bom e fiel, mas mau e negligente. Nós vamos orar com essa canção. E eu gostaria que você pensasse nisso.
Gostaria que você fizesse disso o motivo da sua oração toda essa semana, até quarta que vem. Pense na resposta. Chega na sua casa e anota o seu melhor talento, seu maior talento e a resposta que você daria para o Senhor. E ore sobre isso a semana toda. Quarta que vem nós vamos continuar orando por isso. E vamos dar mais um passo para que tudo dê certo. Eu não vou parar. A estrada é...